Um livro lançado recentemente, sucesso nos Estados Unidos, abriu debate sobre um tema que preocupa famílias no mundo inteiro: o aumento de transtornos mentais em crianças e jovens hiperconectados. O autor apresenta propostas para combater esse problema, mas na prática, como controlar o uso de celulares e redes sociais? A gente está presenciando o surgimento de uma geração ansiosa? As crianças e os adolescentes no mundo todo estão em perigo. É o que diz um dos livros que promete estar na lista dos mais explosivos do ano: A Geração Ansiosa. O psicólogo social Jonathan Haidt estudou durante décadas o colapso da saúde mental entre os jovens, principalmente desde a criação dos smartphones. O Fantástico conversou com ele, esta semana, em Nova York. O que aconteceu é o que eu chamo de grande reprogramação da infância. Em 2010, os adolescentes tinham um telefone apenas para fazer ligações, se encontravam mais com outras crianças e se divertiam mais. Mas em 2015, tudo mudou. Eles trocaram o telefone celular comum por um smartphone com câmera e internet. E as crianças passaram a ter uma infância no celular com efeitos na vida social e no desenvolvimento cognitivo. O autor lista 2 erros que nós adultos cometemos. Em primeiro lugar, mantivemos nossos filhos super protegidos na vida real. Ao mesmo tempo, na vida online, os jovens ficaram totalmente desprotegidos. Os pedófilos, por exemplo, migraram para as redes sociais e conseguem entrar em contato com as crianças sem que os pais desconfiem. Anos antes do livro ser escrito, Vanessa, João e a filha, Bia, se mudaram para a Flórida. Para manter o contato com a família no Brasil, os pais resolveram criar perfis para a menina, que na época tinha 10 anos, em diferentes redes sociais. Pouco a pouco, as notas e o comportamento da criança foram piorando. Mudou a personalidade. Eu já não era a Bia que a gente conhecia antes. E aí ela ficou 1 ano sem rede social. Como que foi esse momento? Nossa, eu lembro que eu queria morrer. Eu tinha quase 2.000 seguidores na época. Depois de afastar a filha das redes sociais, tudo começou a voltar aos eixos. Ela me odiou por um tempo, né? Mas depois, assim, com o tempo, aí ela já foi entendendo, foi se acostumando, foi vendo que existe vida sem rede social. Quando seu filho é pequeno e você quer um pouco de sossego, acaba dando ao seu filho um telefone ou um tablet. Agora vemos as consequências disso. Uma geração que está muito mais ansiosa e deprimida, com mais casos de automutilação e suicídios. E um dos motivos para o aumento da ansiedade e da depressão é a comparação. A pessoa está lá vivendo a vida normal dela, mas se compara com a imagem projetada na internet. E a vida nas redes sociais, como a gente sabe, é mais cor-de-rosa. As pessoas tiram mais fotos, postam mais nos dias felizes, especiais, do que nos dias difíceis. E não é só isso. Mesmo quando elas estão no cenário perfeito, as redes sociais são uma distração que atrapalha todo mundo, principalmente crianças e adolescentes. E elas fazem isso livremente, sem nenhuma regulamentação. Mas o governo da Flórida quer mudar isso. A partir de 1º de janeiro, as redes sociais estão proibidas de manter perfis de crianças com menos de 14 anos no estado. Entre 14 e 16 anos, só serão permitidos perfis com autorização dos pais. E as redes sociais que não obedecerem à determinação serão multadas. Essas 2 famílias de brasileiros moram em Orlando há alguns anos. Agora, pais e filhos conversam sobre a nova lei. Eu acho que toda decisão tem prós e contras. E depende muito da realidade de cada família. Eu acho que a gente tem que educar, ao invés de proibir. Nem todo mundo recebe essa educação em casa. Na minha opinião, se você usa o celular ou as redes sociais para a educação, o que é possível, você consegue educar a usar do jeito certo. O bullying na internet toma proporções maiores, atinge mais pessoas. E é sempre um assunto que também traz preocupação.
O alcance é muito maior. Hoje também as pessoas se escondem muito atrás, né, do celular para falarem o que querem também, e isso é muito perigoso. Jonathan Haidt afirma que celular demais também atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Acontece com vocês, assim, por exemplo, vou sentar aqui, eu tenho que ler um livro para a escola. Só vou dar uma olhadinha aqui numa rede social. E aí quando você vê, passou 1h30 e você não leu o livro, só ficou nessa rede. Isso acontece com vocês? Acontece. Frequentemente. Frequentemente, todos os dias. Aconteceu ontem. O psicólogo tem relatos de jovens que, mesmo quando percebem que estão ansiosos por causa das redes, não conseguem sair desse círculo vicioso. Mas esta adolescente americana saiu. Emma Lemke ficou conhecida no ano passado depois de falar no Congresso americano sobre os efeitos negativos das redes sociais na vida dela. Quanto mais eu ficava online, mais minha saúde física e mental piorava. Ela criou a Desconecte-se, uma organização não governamental que orienta os jovens sobre as armadilhas das redes. Eu ganhei meu primeiro tablet com 12, 13 anos. Isso realmente inibiu a minha capacidade de viver o mundo de maneira criativa. Jonathan Haidt propõe 4 ações urgentes. Nada de smartphones antes dos 14 anos. Redes sociais antes dos 16, nem pensar. Em terceiro, ele defende que as escolas têm que ser espaços completamente livres de celulares. E a quarta ação, que é provavelmente a mais difícil, substituir a dependência pelo celular por uma infância mais independente, com mais brincadeiras e riscos. É preciso aprender a cair e se levantar sozinho. Será que essas novas ideias têm espaço no Brasil? Eu acredito que sim. Para o pediatra Daniel Becker, essas mudanças são urgentes. Doutor, esse aumento de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes com o uso de tela, tem no Brasil isso também? Não há dúvida. A gente tem já movimentações de dados que mostram que há um aumento de transtornos psíquicos, transtornos emocionais na infância e na adolescência. Nos últimos anos, no mesmo período que ele analisa, de 2012 para cá, que é uma reprogramação cerebral, que o Jonathan coloca muito bem, como ela deve ser feita na vida e não numa tela quadrada, onde ele vai estar hipnotizado, recebendo passivamente conteúdos. Então desproteger um pouquinho na vida real e proteger mais, supervisionar na vida online. E é a geração que mais sofre os efeitos negativos da hiperconectividade que começa a repensar o futuro. Em 10 anos, as redes sociais não vão ser como são hoje. Queremos desenvolvê-las de uma outra forma, da maneira correta. As comunidades de pais são respostas muito importantes para essas 2 primeiras normas que ele propõe. Atrasar a entrega do celular e atrasar a entrada nas redes sociais. Quando você tem famílias que se conectam, fazem amizades ali, fazem programação juntos, quando chega nessa época, eles podem realmente ficar sem celular e se fortalecem entre si. E hoje, a Bia reconhece os efeitos positivos desde que se desconectou. Eu comecei a jogar vôlei, eu comecei a pintar. Então, assim, foram coisas que mudaram. Isso não teria acontecido se você não teria se eu tivesse continuado no telefone. Porque eu teria continuado ali assistindo as pessoas jogando vôlei, pintando, indo na academia e eu só ali na cama.